Teste de ancestralidade. Essa tecnologia pode contribuir para uma reparação histórica? Esse é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje. No bloco anterior, a palavra estava com a rainha Flávia e eu devolvo a palavra para você. Continue, minha rainha. Vamos lá. Bom, retomando, eu concordo com tudo que o Jonathan colocou. São coisas até que a gente desconhece, né? Para você ver como essa questão, né, da ancestralidade da memória é tão forte, né, que mesmo esse processo político tentando exterminar, né, através dos adinkras, né, dos sinais importantes que existem até os dias de hoje. O portão lá da casa da minha mãe tem um monte de adinkras, né, que era uma forma de identificar, né, o povo que estava ali, por onde estavam, né, a memória corporal fez com que a gente resistisse até os dias de hoje. Claro que a gente perdeu muita coisa, né, em termos da palavra, né, dos dialetos que a gente falava, que eu não sei nem qual era, né, mas é poderosa essa ancestralidade. E esse exame, como o Jonathan colocou, ele deveria, com o tempo, ser uma coisa pública. Eu fiz de graça pelo FRJ, né, que foi uma chamada que teve, a gente divulgou, né, para quem quisesse fazer, eles estavam querendo fazer uma pesquisa para saber da anemia também, falciforme e etc. Mas fica aí uma dica, né, porque isso reforçou mais ainda o que eu tenho feito, né, com a Afrolage. Eu me senti assim, a super mulher. Eu vim daqui. Então, Apesar da gente Flávia, sempre ficar. eu queria entender exatamente isso. Como é essa experiência? Como foi para você viver essa experiência? Quando você teve o resultado desse exame, o que mudou dentro de você? Bom, eu fiquei me sentindo como se estivesse indo fazer um grande teste para uma novela. Eu fiquei nervosa quando fui tirar o sangue e também fiquei desconfiada. Falei, será que esse negócio vai? Eu fiquei com medo porque ia vir. E eu fui com o Ivan, né? Nós dois fomos fazer. E essa experiência é única, porque a gente ali fica sabendo, mais ou menos, olhando a nossa família, né? A minha avó, que é bem retinta, uma família de mulheres super guerreiras, que, sabe, que seguem em frente. E quando eu peguei o resultado, eu falei, tudo a ver. Tem tudo a ver com a linhagem que a gente segue, com a forma das nossas premonições, dos temores que aconteceu com a separação da minha família, a minha bisavó, que era uma mulher muito forte, que foi ameaçada de ser queimada porque era muito espiritualizada. E ali eu tive aquela, e a mesma coisa do Ivan deu um pouco diferente do meu, e ele ficou se sentindo. Eu lembro que na época, quando eu peguei o resultado, eu botei foto. E, cara, identidade é tudo, né? Mas e você descobriu? O que você descobriu? Você era de onde? De que grupo étnico? Como foi? Gente, Benin. Não consigo ler. Vai lá. Não conseguiu ler? Deixa eu ver aqui. Não, fala aí pra gente. O que é? Benin, de pai e de mãe. Então, assim, os dois não se dão, mas porque às vezes, por exemplo, do Ivan só veio um. Ele é banto, né? E o meu já deu direto Benin das duas linhagens. Quem pode explicar melhor é o Ricardo, também o Jonathan, que é historiador. Eu sou leiga nesse. E aí eu já tinha visto, né, histórias sobre essas mulheres do Benin, do reino de Daomé, que eram mulheres temidas, né, mulheres poderosas, né, da espiritualidade, que reinaram, né, hoje no Benin de hoje, antigo Daomé, as Amazonas. Então, eu fiquei assim, nossa, porque a minha avó
não, Meu Deus não, do não veio céu, com o você legado já do se João. sente depois dessa, então, hein? Você já se sente depois dessa. Eu fiquei me sentindo, né? E eu fui entender como que o jongo chegou até a mim. Porque minha avó não falava de jongo. Super católica. Minha mãe, menos ainda. Elas não podiam ver um tambor que tinha pavor. E você conhece minha família. Então, assim... Aí eu chego em casa fazendo jongo. Minha avó lembrou que a mãe dela fazia aquilo e que não era bom. Não era bom porque foi ameaçada, a família foi separada, a minha avó foi escravizada com 7 anos de idade, porque a mãe teve que separar os filhos, confiou a uma família branca que disse que ia cuidar da minha avó, e a primeira coisa que eles fizeram foi dar uma bacia de dente de alho para minha avó descascar, e a partir daí minha avó foi escravizada o resto da vida. Então, aquela referência cultural para a memória dela não era bom. Ó, por causa disso, minha mãe ia ser queimada e isso não é bom. É claro que depois isso mudou, a minha avó passou a ir para as rodas, minha avó passou a amar o jongo, que foi um resgate, né, que veio, que caiu em mim. Então, a gente vê, né, que essas mulheres temidas aí do Benin, a minha bisavó sempre soprando no meu ouvido, né? Lembro quando o mestre da Darcy falava, você é jongueira, eu falava, não sou não, isso daí é estranho, isso daí é macumba, você é jongueira, um dia você vai lembrar disso tudo. E estamos aqui, então só serviu para fortalecer esse legado e essa identidade. Ricardo, explica para a gente como que se chega a esse resultado, por exemplo, que chegou a Flávia, né, e de como que isso é importante, né? A gente está aqui tendo um depoimento dela, né, de como isso foi importante para a família dela, para a vida dela, de como isso trouxe conexão. Queria que você explicasse para a gente como funciona, como é feito esse teste. Perfeito, perfeito. O teste, né, todos os testes têm um padrão de técnica, né? Então, da UFRJ talvez tenha suas diferenças com o que a gente faz na Genera, mas, de qualquer maneira, o que é feito, né? Hoje em dia, tem muitos bancos de dados populacionais, científicos, né, dados públicos, de pesquisa de diferentes regiões do mundo, né? Então, eles, por exemplo, pegaram populações do Benin, fizeram uma análise genética dessa população e deixaram público para pesquisa científica, para desenvolvimento de produtos e tal. Aí, assim como fizeram com Benin, fizeram com Banto, fizeram com várias outras regiões de diversos lugares do mundo, né? O que é feito uma análise de marcadores genéticos, né? Então, na Genera, por exemplo, a gente analisa 700 mil desses marcadores e compara, né, a frequência desses marcadores, que eles podem ser diferentes entre as diversas populações do mundo. Então, a gente pega esse genoma todo de uma pessoa e compara, por exemplo, com Benin, com Banto, né, com outras populações, Senegâmbia, os Mandês e assim por diante, tá? E a gente, em função de quanto similar é por cada uma dessas populações, a gente atribui uma porcentagem, né? Então, vem tantos por cento de uma região, tantos de outra. Esse resultado da Flávia provavelmente mostra, né, que a maior parte do DNA dela, né, deve ter vindo da região do Benin, que é muito interessante. E eu não sei exatamente a origem da sua família, e o Jonathan com certeza pode me complementar nisso, né? Essa região de Benin, que é a região mais da costa da mina, vieram muitos africanos escravizados inicialmente para a região mais do Nordeste, né? E depois do seu marido, que é Banto, talvez um pouco mais, uma região mais sul, né? Do oeste da África, mais para a região sudeste, numa segunda leva de vindas de africanos para cá. Então, eu acho que isso é muito interessante. E é um ponto, falando do resgate histórico, acho que isso é incrível, né? Então, até não muito tempo atrás, né, as pessoas olhavam, eu tenho ancestralidade africana, até reconhecem fenotipicamente, mas de uma maneira mais global, né, mais geral, generalista. Não era possível chegar num grupo étnico, numa população geográfica. E agora, com o teste, a gente consegue ir para isso. Então, e acho que esse é um grande diferencial. E como a Flávia personifica isso, perdeu-se muito da cultura e ela conseguiu resgatar, né, objetivamente daquela região, que é incrível. A gente, só para finalizar,
a gente tem uma parceria com uma empreendedora que montou uma iniciativa chamada Bráfrica, e que ela faz o teste e ela traz uma assessoria, uma consultoria especializada para falar da cultura daquela região. Então, trazer a gastronomia daquela região, né? Um pouco de como que a pessoa veste, né? O vestuário, maquiagem, tudo. Então, isso é muito interessante ser resgatar da região local e que você vai conversar com, de repente, sua avó, ela vai traçar aquilo, ela vai conseguir resgatar aquilo também. Não, e o que o Ricardo está falando, acho que é importante também. Eu lembro da minha infância, na época da escola, que eu olhava as fotos nos livros de história, de Angola, de Benin, e eu ficava olhando a aparência para tentar, a partir daí, de alguma forma muito ilusória, pensar de onde eu vim, né? E assim, eu moro em Realengo, eu moro numa favela em Realengo. Eu tenho amigos aqui, tem um amigo que mora a 4 casas daqui, que é branco, que se chama Rafael Gonçalves Imbroenise. E toda a família dele sabe de onde vieram os Imbroenises, vieram da Itália, do sul da Itália, todo o processo de vinda, né? Do início do século XX, inclusive financiado pelo governo brasileiro. Vamos falar de cota, mas brincadeiras à parte, vamos voltar para o assunto. Tudo o mesmo assunto, né? Esse vazio perpassa toda a nossa experiência histórica, da nossa infância, no processo escolar. Então, você conseguir achar caminho aí é extraordinário. Eu fiz o mesmo teste que a Flávia, que é diferente do teste que a Genera faz, que eu tenho amigos que fez e tal, que aí mostra, tem 20% europeu, 30%. Lá não, a gente só descobriu que o ancestral mais antigo, par de pai, par de mãe, vieram de determinadas regiões da África, não avaliava a África toda, porque o objetivo era cuidar perceber a anemia falciforme, né? E quando eu fui pegar o meu teste, foi muito engraçado, porque eu jurava que era da Angola. Porque conversando com a minha avó disse que o avô dela era português preto da Ilha da Madeira. Só que Ilha da Madeira não tem ninguém. Quem chega lá primeiro são os portugueses, depois que levam o africano para lá para plantar cana-de-açúcar. Então eu falei assim, devo vir de Angola. O que me deixava muito feliz de vir de Angola, porque eu conhecia um pouco da música e falava português, né? Eu falei, então, quando eu for para a África, já resolvi uma barreira, a língua. Quando eu pego Benin, foi muito engraçado. Engraçado agora, porque na hora não foi. A Net olhou para minha cara, porque eu fiquei quieto. E ela falou assim, você está triste? Eu falei, não estou triste. É como se tivesse não pulado, porque de algum nível que já está, mas consciente do abismo, consciente do brutal apagamento, porque eu não sabia nada, ou muita pouca coisa. E a consciência desse apagamento me deixou atônico, me deixou em silêncio. Ao mesmo tempo também uma alegria, porque agora eu tinha algum caminho para tentar, para caçar, procurar, escavar esse passado e tal. Ainda mais para quem faz história, né? O objeto do nosso ofício é o passado, e aí ter essa ausência de passado dentro de si é angustiante para a gente, né? Eu vou ter que fazer mais um pequeno intervalo aqui, mas é rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. Essa mistura no Brasil se dá a partir de um processo de violência brutal, né? Aliás, a vinda para cá já é um processo de violência, e essas misturas aqui é sempre sobre a relação de poder. Uma questão de poder em que o outro não é dono do seu próprio corpo. Ele está falando de estupro, está falando de violência. Tem uma dor nessa descoberta também, né?